E aí, pessoal, vamos lá, mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre divisão de carteira, divisão de patrimônio, né? O que eu penso sobre isso, o que eu pratico e o que eu tenho visto dar certo aí ao longo da minha vida, tá? Vamos lá? Olha só, pessoal, desde o início, a sociedade ela sempre definiu a riqueza através de alguns pilares, através de algumas classes de ativos, né, que são imutáveis aí ao longo do tempo. Então a gente tem o quê? Terras, né, imóveis, negócios e recursos, né? Então, pensando desde a época do período medieval, desde a época que o comércio começou a surgir, as empresas começaram a trabalhar e a surgirem no país, você sempre teve essas divisões. E essa divisão persiste até hoje, e eu acredito fielmente que elas vão continuar persistindo, tá? Então, terras, o que temos como terras? Imóveis, casas, apartamentos, prédios, fazendas, tudo isso envolve terras. Negócios, burguesia, comércio, o artesão, a pessoa que trabalha com os próprios recursos, isso é um negócio, né? E recursos em si, a gente está falando de quê? De tudo aquilo que pode comprar o trabalho alheio. Então, ouro, prata, se você vai fazer escambo, um peixe, uma carne, um frango, uma vaca, tudo isso são recursos, um patrimônio que a pessoa tem. E pode ser dado em troca do serviço de alguém ou de uma mão de obra ou através de outro produto. Tudo isso seria recurso. Até hoje, esses bens possuem raiz, tá, no nosso dia a dia. Então vamos lá, na nossa realidade hoje, o que são terras? Você tem imóveis fisicamente, então você tem um terreno, você tem uma casa, um apartamento, um prédio. Apartamento eu não considero um investimento, pessoal. Aliás, eu bato nessa tecla já de longa data aqui no canal. Fundos imobiliários, né? Parcerias em imóveis, caso você tenha comprado em conjunto com alguém, entendeu? Também não deixa de ser uma terra, vamos dizer assim, tá? Negócios. Você tem as ações, suas cotas que vocês compram de ações na bolsa, tem as próprias empresas em si. Se você é dono de um negócio, dono de uma borracharia, de uma padaria, né, de um escritório de advocacia, pouco importa. Você tem um negócio, você tem uma empresa, você está dentro dessa classe. E recursos. Que recursos realmente, pessoal, varia muito. Então, por exemplo, o ouro é um, é um ativo que sempre existiu, sempre foi quantificado riqueza em ouro, né? E sempre vai existir, independente disso, porque ele é um ativo escasso no planeta. E é um ativo necessário, né? Muitos produtos, muitos circuitos, muitas tecnologias e mesmo até químicas utilizam o ouro e precisam do ouro, né? Então ele é um ativo escasso de grande valor. O dólar, né? O dólar tem que fazer uma observação, pessoal, por quê? O dólar é um recurso, assim como é o ien, assim como é o real, é, ele é uma moeda de troca. A diferença é que, por que o dólar tem esse peso todo? Porque o dólar ele vem de um país mais estável, né? Então, o dólar americano ele é uma moeda mais estável, um país economicamente desenvolvido. Então, ela se torna uma moeda pesada, assim como o euro também. Tá? Então, por isso que ele teria valor, mas ele é uma moeda, assim como é o real, como é qualquer outra moeda de qualquer país. E o Bitcoin, pessoal, aqui é polêmico, tá? O pessoal já sabe que eu não sou muito fã de criptomoedas, né? Eu tenho de 1 a 5% do meu patrimônio e acabou, eu sempre falo isso. Eu não tenho mais que isso porque, para mim, ele é um ativo de especulação hoje em dia. Tem os bitcoinheiros aí que vão ficar defendendo, dizendo que não, na verdade é uma reserva de valor. Pessoal, não vou entrar nesse detalhe, tá? Cada um enxerga a maneira que quiser enxergar.
e qualquer outro ativo que você possa considerar como uma reserva de valor, ou qualquer ativo escasso, como a prata, por exemplo. Então, ou Ethereum, qualquer outro ativo. Eu entendo o Bitcoin hoje como uma reserva de valor, ok, é o que eu entendo, mas ele está muito especulativo, né? E eu acredito que a especulação em cima dele não vai acabar, né? Então, por este fator, é que eu considero ele um ativo de alto risco, ok? Então, tenham muito cuidado aí quando forem investir, porque se isso daqui der para trás, se isso daqui é um problema, você não vai se matar, tá? Então, pensem que isso aqui pode dar problema, tá? Podem ter, não há, não há um crime nisso, mas de 1 a 5% no máximo. Não passem disso, porque o arrependimento é certo. Existem ciclos econômicos. Isso acontece em todo o mundo, em todos os países. Cada país com o seu grau, cada país com as suas particularidades, mas os ciclos econômicos ocorrem na esfera mundial, como ocorrem também dentro de uma política interna de cada país. Então, vai ter momentos que esse ciclo aqui ele pode estar mais favorável, por exemplo, para o ouro, né, como está hoje, o ouro está disparando praticamente, né, para criptos, para ações, para fundos imobiliários, eu não gosto de fundos de ações, para imóveis, enfim, pessoal, o ciclo econômico ele ocorre sempre na economia de qualquer nação, né? Obviamente, por exemplo, nos Estados Unidos pode ser que as ações estejam em alta e os rates estejam em baixa. Pode ser que no Brasil os FIIs estejam bombando, as ações estejam em baixa, né, a renda fixa esteja melhor. Então, pessoal, os ciclos sempre ocorrem. O problema, pessoal, é que você nunca vai saber qual é o ciclo da vez. Se soubesse, seria maravilhoso. A minha técnica de investimento consiste em ver quais dos ciclos estão mais baratos e investir nele os recursos. E com o tempo, esse ciclo, por exemplo, que podia estar em baixa, ele pode, daqui no outro ciclo, por exemplo, ficar em alta. O ouro pode aumentar ou pode cair. Então, você aproveitar o momento de queda dessas diversas classes de ativos, investir, e aí sim colher os frutos amanhã é uma boa. Cada um com suas particularidades, eu falo muito sobre isso no canal, né? Cada um tem a sua função e a maneira que você tem de melhor extrair rendimento deles, né? Então, assistam os vídeos no meu canal. Cada vídeo é uma aula que eu explico tudo sobre os diversos ativos, sobre as técnicas de investimento. Então, continuem assistindo, que vocês não vão se arrepender. Se inscrevam, caso vocês não estejam inscritos aí no canal também. Ativos no exterior. Ele pode, sim, ter todas as raízes citadas aqui. Os ciclos econômicos, terras, negócios e recursos. Sim, pessoal, isso acontece, né? Obviamente, você tem diferenças de um país para o outro, mas nos Estados Unidos também tem terra, nos Estados Unidos também tem negócio, nos Estados Unidos também tem recursos, assim como no Brasil. É lógico que você precisa entender muito profundamente essa macroeconomia do país em si para você definir em que tipo de ciclo econômico, que tipo de ativo você iria investir. No nosso caso aqui, pessoal, mais uma questão de economia de tempo. Eu não invisto em ações diretamente. Eu tenho uma ação ou outra, um rate ou outro, né, em ativos no exterior. Mas, normalmente, eu acabo lançando mão de ETFs. Né? Justamente por quê? Porque eu não tenho como ficar acompanhando, entendeu? Aí, o balanço de cada uma dessas empresas, as notícias. Não
tem. Aliás, nem no Brasil eu já faço isso. Né? Você imagine, então, você fazer isso no exterior. Então, os ativos que eu paro, perco meu tempo para estudar no Brasil, são ativos pontuais, como, por exemplo, a Vale agora está passando por um problema, por uma crise séria interna, né, em relação ainda às indenizações de Brumadinho e outros acidentes. Então, você tá tendo uma pequena especulação aí na Vale, mas já voltou, já subiu de novo, entendeu? Então, assim, o pessoal está começando a movimentar a coisa, né? E aí você tem que filtrar até onde é ruído e até onde é informação relevante. Inclusive a própria Vale soltou uma informação relevante aí esses dias sobre isso. Então, assim, pessoal, você já perde um grande tempo. Imagina você pegar todos os ativos no exterior e ficar estudando um a um. Né? Então, fazer stock picking. Eu não perco muito tempo com isso, eu fico no ETF. Eu acho mais prático e você está tendo a principal função, que é a que eu mais priorizo, que é o quê? Deixar uma reserva fora do país. É por isso que eu invisto no interior, no exterior, pessoal, justamente para ter uma reserva fora do país. Né? Lógico, se a ação crescer, se ela der dividendos, ótimo, excelente, maravilha, não vou reclamar. Mas a principal função é ter reserva de economias fora do país e fugir um pouco do risco Brasil. Eu tenho uma opinião sobre o risco Brasil, pessoal, mas quem acompanha meu canal já sabe mais ou menos o que eu penso sobre isso. Não esquecer que políticos também têm investimentos, pessoal. E tem tudo a ver com o que eu estava falando de risco Brasil. Muita gente fica, eu não quero ficar no Brasil, vou tirar tudo daqui. Eu vejo algumas pessoas falando isso, alguns influencers falando isso. Vou tirar tudo do Brasil porque eu não confio no Brasil, não confio no país, tem ojeriza. Tudo bem, é uma opinião pessoal da pessoa, ela não querer tirar tudo do país, até porque muitos trabalham com isso também, né? Então tem empresas que atuam em retirada de investimentos do país. Tudo bem, cada um, né, com o seu pensamento e seu ofício. Mas, pessoal, a gente tem que lembrar que político também tem investimento. Político também investe. Político também tem ações no exterior, também tem ações no Brasil. Tá? Então, o risco Brasil, pessoal, ele existe, tá? Ele é real, só que ele não é o fim dos tempos, pessoal. Quem tem um pouquinho mais de idade aí já sabe quantas coisas o Brasil passou, por quantos problemas o Brasil passou. Estamos aqui até hoje, ok? Empresas que estão aí há mais de 100 anos, estão aí até hoje, passaram por tudo isso. Antes de eu nascer, essas empresas já existiam. E aí, pessoal, por que elas sobrevivem e você não? Será que essa empresa não tem que ser dada um pouquinho de atenção para ela? Será que ela é uma boa empresa de você confiar e ter na sua carteira? E se você tiver várias dessas empresas, concorda que você está diluindo todo o risco entre elas? Pessoal, é questão de raciocinar um pouco, usar o pensamento lógico e não precisa nem ser um historiador. É só ter a certeza, e eu estou afirmando isso para vocês, o Brasil vai continuar aqui amanhã. Independente do governo, independente da economia, independente de quem quer que seja. O Brasil vai continuar aqui e muitas dessas empresas aqui também. Perfeito, pessoal? Eventualmente, uma empresa ou outra, ela pode, né, vir a dar algum problema. É normal, estamos no Brasil, né? E nos Estados Unidos, na China, todo lugar você tem empresa quebrando. Má administração, má gestão, não pensar no amanhã, esvaziar o caixa, enfim, inúmeros motivos aí, fraudes, inúmeros motivos aí pelos quais as empresas quebram. Mas as boas empresas, elas persistem. E é nessas empresas que vocês têm que focar os recursos de vocês. Certo, pessoal? Então, não façam do risco Brasil algo pior do que ele já é. Tá? Aprendam a lidar com ele e vamos dizer assim,
faça um bom aproveitamento no momento em que o Risco Brasil jogar tudo lá para baixo. Aí é a hora de você aproveitar que tudo está em promoção. Ok, pessoal? Então é um pensamento simples, é contraintuitivo, não é fácil ter, tá? A gente demora muito tempo para entender, mas uma vez que você entende esse pensamento, você vê que a sua economia prospera. Pessoal, estar posicionado em todos esses pilares que eu citei, ele te protege contra os ciclos econômicos. Porque é aquilo que eu disse, pessoal, é um ciclo. Cada ativo aqui, ele vai ter seu momento de alto e baixo. Se você tiver concentrado, por exemplo, tudo em ouro, né, você está com medo, não confia nos Estados Unidos porque está em guerra, não está em guerra, não, está com o Trump fazendo problemas, causando caos em outros países, não confia na China porque é uma ditadura, não confia no Brasil porque motivos A, B, C ou D, independente disso, resolvi colocar tudo em ouro. Perfeito. Vamos imaginar, vou dar um exemplo prático, tá? Vamos imaginar que você colocou tudo em ouro hoje, agora. Sabe o que acontece com o ouro hoje, pessoal? Ele está em alta. Ele está lá em cima. Tudo bem, se semana que vem ele subir mais um pouquinho, você vai ficar feliz da vida. Nossa, legal, acertei, eu sou o cara, né? Mas, pessoal, e se o ouro começar a cair semana que vem? Despencar. E aí? Concorda que você vai ter um grande decréscimo desse patrimônio? Você tem como prever isso aqui? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não arrisco dizer. E aí você coloca todas as fichas num local só. Você pode ter uma grande decepção. Por isso, pessoal, que eu não recomendo ninguém colocar tudo em Bitcoin. Bitcoin é a moeda, olha, é a moeda mais especulativa que eu já vi. Eu não recomendo, tá? Querem brincar com isso? Volto a dizer, 1 a 5%. Eu sempre vou falar isso, pessoal. Então, você está diversificado, posicionado nos diversos ativos, em diversos pilares. Quais são eles? Terras, negócios e recursos. Vai te proteger e vai te dar uma coisa chamada paz. Você vai conseguir dormir. Porque se um deles cair, os outros dois estão ali. E o pessoal, o dinheiro, ele não vai, ele não some do nada. Se o dinheiro sai de um determinado ativo, por exemplo, ouro, tenha certeza, ele está entrando em outro. Pode ser ações, pode ser imóveis, pode, pessoal. Se ele sai do ativo recurso, ele vai entrar em alguma coisa, vai entrar de repente em negócios, vai entrar de repente em terras. A economia, pessoal, ela é uma balança, tira de um lado, vai para o outro. Quando você tem divisão em diversas classes de ativos, seu patrimônio tende a não oscilar tanto. Ele tende a ser uma coisa mais estável, com poucas oscilações. E ao longo do tempo ele vai, obviamente, crescer se você estiver fazendo bons investimentos. E aí, pessoal, você vai conseguir dormir, certo? Então, pessoal, sempre dividam por igual, dividam em diversas classes, dividam isso de forma a deixar com que vocês turmam, certo? Olha só, pessoal, estar posicionado também em vários países te protege contra os riscos inerentes de cada um deles. Porém, também te expõe aos riscos internos dele. Isso aí pouca gente fala, né, pessoal? Todo mundo fala das maravilhas que é investir no exterior, mas ninguém fala que você também está se expondo ao risco desses países. Obviamente, você não tem como comparar, né, Estados Unidos com o Brasil na atualidade, em termos de economia, confiabilidade, credibilidade de moeda. Estados Unidos vai te dar muito mais credibilidade, muito mais segurança do que o nosso país, infelizmente. Mas
como eu sempre gosto de repetir, se você souber dançar com esse cara aqui, você também vai saber dançar com esse cara aqui. Então você tem que saber qual é a dança que esse cara aqui gosta de dançar. Então aproveitem os ciclos, aproveitem os momentos de crise para você se posicionar bem nesse país. E aí, quando o país voltar à sua normalidade, ele vai carregar consigo tudo aquilo que você investiu. Como dividir, então, a carteira? Né? O que eu faço? Olha só, pessoal. Eu falei agora há pouco com vocês uma visão macro, alguns pilares básicos que vocês têm que ter para entender o que seria essa divisão. Porque simplesmente chegar para você e falar, põe 10% aqui, 10% aqui, pelo amor de Deus. Primeiro, porque isso daí é dica de investimento, e eu não dou dica de investimento aqui no canal. Segundo, eu tenho como saber o que é melhor para você? Não, eu tenho que saber o que você quer. O que te deixa tranquilo? Entendeu, pessoal? Então eu sempre falo, a melhor divisão é aquela que você entende os riscos da onde você está colocando o seu dinheiro e você consegue dormir. Não adianta você ficar pensando, virando a noite acordado, ou, sabe, preocupado porque o ouro pode cair, ou porque as ações no Brasil estão passando por um momento de crise. Não, não adianta. Perde qualidade de vida, você vai estar no hospital, teu patrimônio vai todo embora. Então, pessoal, não. Qualidade de sono, conseguir dormir, entender os riscos da onde você está investindo, ainda é a melhor política que você pode fazer para você mesmo. Outra coisa, pessoal, o medo. Eu sempre falo, eu bato muito nessa tecla aqui no canal. O medo, ele é um fator que sempre vai agir contra você. Então não dá força a ele, não fortalece mais o medo, não se expõe a poucos ativos. Muita gente defende isso, olha, eu rechaço isso desde o primeiro dia. Muita gente defende, não, tenha poucos ativos, porque senão você não vai ver uma progressão na sua carteira. A minha carteira está subindo. Eu tenho mais de 60 ativos. Entendeu? Então, pessoal, isso é lenda. Essa coisa de não botar em poucos ativos é lenda. Você está se expondo a riscos, você está expondo o seu patrimônio a ter, por exemplo, uma determinada classe de ativo que quebra e você, sabe, começa a perder dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Bancos. Gente, banco é lucrativo desde que eu me conheço por gente. Quando eu era criancinha, que eu acabei de nascer, minha avó já tinha feito uma poupança para mim no banco e jogado dinheiro lá. Entende, gente? Então, o banco nasceu para lucrar. E aí, então eu vou botar tudo em banco. Pessoal, e as crises que estão tendo nos bancos agora? Você está vendo aí ações de banco caindo, banco quebrando. Então, pessoal, não é assim. Não façam essa besteira. Quem concentrou tudo em bancos, por exemplo, concentrou em 4, 5 ativos. Perdeu 1/5 do patrimônio. Agora, se você tem 20, 30 ações na carteira, você ia perder 30 alvos. Eu rechaço muito, pessoal, essa história de colocar poucas ações, poucos ativos. Isso é um erro, não façam isso. Não façam. Tenham amor ao patrimônio de vocês, diversifiquem, porque isso vai afastar o medo da vida de vocês. Vocês estarão tranquilos, terão paz, vão conseguir trabalhar, ganhar mais dinheiro e fazer mais aporte. É isso que interessa. É trabalhar, ganhar dinheiro e fazer aporte. Não é ficar virando à noite estudando cada um dos ativos, estudando as ações. Parem com isso, vocês vão perder tempo na vida de vocês. Tempo que poderiam estar lucrando, estar fazendo dinheiro. Pessoal, aqui eu vou dar uma ideia dos ativos que eu utilizo. Obviamente, isso não é recomendação de investimento, mas é o que eu utilizo, a maneira como eu divido, né? E nos patrimônios nas classes de ativos que eu aplico hoje, que eu confio, ok? Obviamente, cada uma com a sua particularidade. Não é porque eu confio em ações que para você ela também vai ser confiável. Não. Estude ações, entenda como é que ela trabalha,
como que você, como que é o risco inerente dela para você saber se ela serve ou não para você, ok? Então vamos lá. Eu considero bons ativos hoje em dia imóveis, fundos imobiliários, ações, ativo no exterior, renda fixa, mas eu falo como transporte, tipo um CDB, um CDI, para você deixar um dinheiro ali para um uso emergencial. Só para isso. Eu não invisto em tesouro direto, não invisto em CDB, CDI com um grande volume de dinheiro. Eu não invisto, porque eu não considero bons ativos para crescimento a longo prazo. Eu acho que você está perdendo oportunidades melhores se você ficar na renda fixa. Tá? Então, há quem goste, ok, mas isso está mais do que provado aí, tá? Que uma renda fixa ao longo do tempo, você acaba deixando, né, de aproveitar as oportunidades que as ações e a renda variável abrem. Então, a renda variável, se você souber trabalhar com ela, você consegue multiplicar mais dinheiro do que na renda fixa. É a minha opinião. Mas você está falando isso por quê? Porque você acha que é arriscado? Não. É a classe de ativo mais segura, não é? Todo mundo pinta como isso. De certa forma é, afinal de contas, você está emprestando dinheiro para quem? Para a União, União Federal. Você está emprestando dinheiro para o Estado, para o Brasil. Se você está emprestando dinheiro para a União, ela pode a qualquer momento imprimir dinheiro e te pagar. Então você não vai ficar sem receber. A gente sabe que isso aqui tem um efeito caótico, inflação, uma série de problemas aí. Mas ela pode fazer isso. Na pior das hipóteses, ela imprime dinheiro e te paga. Tá? Então, é o melhor devedor, vamos dizer assim. Mas eu não considero que ao longo do tempo, o crescimento que você tem com renda fixa, seja ela qualquer uma, tá? Ela supera a renda variável, não. A renda variável, na minha opinião, hoje, em longo prazo, sabendo, vou ter que falar tudo isso, em longo prazo, sabendo investir corretamente nos ativos e sabendo o que está fazendo, a renda variável é imbatível, na minha opinião. Tá? Mas, lógico, continuem assistindo o canal que vocês vão entender como trabalhar com cada uma delas. A proporção, pessoal, na minha carteira, eu botei como meta, não que isso esteja ocorrendo agora, tá? Mas eu botei como meta 25% em FIIs, 25% em ações, 25% em ETFs no exterior e 25% em renda fixa. Tá? Lembrando, renda fixa como reserva, como CDB, como nesse tipo de classe. Só que a minha renda fixa, pessoal, o que acontece? Eu ponho um percentual pequeno, mais ou menos 10, entre 5 a 10%, tá, em renda fixa pura. Os outros eu deixo em imóveis. Por que disso, pessoal? Por que imóveis não está em FI, por exemplo? Tem tudo a ver com FI. Pessoal, é só uma questão de organização na carteira. Tá? Eu não acredito que deixar um patamar de 25% puramente em renda fixa, eu acho que é uma perda de chance. Tá? Eu devo estar com um percentual bem alto hoje, mas por quê? Porque eu tenho uma reserva que eu deixei lá no CDB, aguardando que algumas ações que eu estou de olho caiam o suficiente para eu comprar. Elas estão caras hoje em dia, está muito caro. Se tivesse um preço até mediano, eu teria comprado, mas estão muito caras e eu não sou fã de comprar ativo caro. Tá? Então, elas estão aguardando em renda fixa, por enquanto, até que o Big Day chegue e eu consiga comprar essas classes de ativo. Então, é assim que eu ajo, é assim que eu faço. E aí eu boto os outros restantes em imóveis, por quê? É pelo menos uma casa, pessoal. A sua casa própria você tem que ter. Pelo menos. Isso não há discussão. Vocês vão ver gurus aí na internet dizendo, venda sua casa, viva no aluguel. Pelo amor de Deus, não caiam nessa besteira. Tá? A sua casa, ela é inviolável. Você tem que tê-la. Ponto. Não tem discussão. Tá? Vamos tornar isso um ponto pacífico. As outras, aí a gente pode ver. Tá?
porque imóvel também é um investimento. Mas se você tem, por exemplo, um apartamento aqui, né, um condomínio caro, IPTU, ó, condomínio, IPTU, isso aqui não está alugando, ninguém está querendo alugar, já tem meses aí, já está um ano com o apartamento sem alugar e o preço está barato e mesmo assim não aluga. Isso aqui é investimento, pessoal? Isso aqui é fonte de dor de cabeça. Também estou vendo gente na internet dizendo que está comprando apartamento para alugar. Olha, cada um, cada um. Eu trabalho com imóveis desde meus 18 anos. Então eu posso falar de carteirinha, que apartamento não é de investimento, mas nem de longe. Você quer investir em alguma coisa? Em imóveis? Aí sim, compre em casas. Casas térreas, sem condomínio. Também não adianta comprar casa dentro de um condomínio, não. Você tem que fugir do condomínio. Pessoal, parem para pensar. Você tem manutenção, você tem imposto, você tem vacância, você tem uma série de problemas que sempre acontecem no imóvel, imobiliária. Você tem uma série de coisas que estão ali sugando seu dinheiro o tempo todo. Você vai arrumar mais uma para tua cabeça, um condomínio? Então não é nem de longe um investimento. Tá? Eu não considero apartamento investimento. Querem ter imóveis, aí sim, tenham casas ou pontos comerciais também. Você pode ter uma lojinha, ter o que você aluga, é perfeito, excelente. Para mim é ótimo, é um bom investimento. Mas fujam sempre do condomínio. Vocês não vão se arrepender de seguir essa regra. Então, outros imóveis, legal. Bom, esse imóvel está lucrando? Tá. Tem bastante locação? Tem. Tá tendo lucro? Tá. Então você mantém. Agora, é apartamento, é local tranqueira, não aluga, meu irmão. Acessibilidade vende, tá? E vai colocar em outro ativo que te deixe mais seguro, fundo imobiliário, ações, ativos no exterior, ou até renda fixa mesmo, ainda é melhor do que você deixar no imóvel. Tá? Num imóvel que não rende, que não valoriza. Então, depende da situação do imóvel, certo? Tudo isso tem que ser avaliado. Percentuais, tá? Valores, percentuais diferentes desses que eu citei aqui em cima, podem ter resultados melhores? Sim, podem, tá? Então, pode ter resultados melhores ou piores. Gente, não tem uma fórmula mágica, não tem uma regra. O importante aqui é que dentro dessa divisão você consiga dormir. Então, se você dividiu sua carteira em 5 pedaços, por exemplo, 5 divisões, está feliz com ela? Está te deixando tranquilo? Está te dando paz? Você sabe o que está fazendo? Mantenha. Eu não estou aqui para botar regra para ninguém, falando o que eu faço. Você pode ver que minha divisão, por exemplo, coloca imóveis na mesma classe que renda fixa. Entendeu? Sendo que imóveis deveria estar aqui junto com o fundo imobiliário. Então não tem uma regra, cada um vai fazer de um jeito. O importante é que você saiba o que está fazendo e tenha condições de dormir. Mas, não dividir, isso eu tenho que falar. Não dividir não é uma opção. Tá? Então vocês têm que dividir, sim, a sua carteira. Vocês têm que dividir em classes de ativos diferentes para que isso aqui fique balanceado no momento em que uma determinada classe vier a cair e outra vier a subir. Aí a sua carteira vai tender a manter menos oscilação e te deixando menos nervoso, certo? A qualidade das ações é mais importante, dos ativos também como um todo, tá? É mais importante que a divisão. Então, você tem, no caso de ações, ativos perenes, centenários, com lucro há mais de 10 anos, pagadoras de dividendos, aquilo que eu sempre prego no meu canal, tá? São os melhores indicadores. Aliás, só o fato de pagar dividendo já é um ótimo indicador, que significa que a empresa está saudável. Então, pagando dividendo há mais de 10 anos, há um bom tempo de forma consistente, já mostra uma empresa saudável. A empresa não consegue maquiar dividendos por muito tempo. Uma hora
a fraude aparece e a máscara cai. Tá? Vi de algumas empresas aí da Bolsa que vocês sabem quais são, certo? Então, pessoal, essas empresas com esse perfil, elas atravessam crises, sobrevivem. Volto naquilo que eu falei há pouco tempo aqui atrás. Muita gente aí que tem uma certa idade já viu quanta coisa já passamos, quanta coisa esse país já passou. E estamos aqui. E essas empresas sobreviveram. Se essas empresas sobreviveram, elas vão continuar sobrevivendo, pessoal. Então, a qualidade das ações, ó, a qualidade do que você coloca em carteira é mais importante que a divisão. É mais importante. A divisão, ela te dá tranquilidade, ela te dá paz, porque no momento que uma determinada classe cai, a outra sobe, a economia ela não é infinita, ela sai de um canto e vai para o outro, vou falar sobre isso. Tá? Então, nesse jogo da balança, você tende a manter um crescimento mais estável, mais homogêneo. Isso vai te dar tranquilidade, vai te dar paz. Entende, pessoal? Muito importante vocês entenderem esse conceito. Olha só, pessoal. Eu sempre penso o seguinte. Eu divirjo um pouco da intenção dos demais aqui. Tá? Algumas pessoas defendem que você tem que se posicionar mais, com maior intensidade em ativos com menos riscos. Ok, é uma conduta, é louvável, tá? Tem suas benesses. Se você pega um ativo com menos risco, a tendência é que ele não vá cair tanto, que ele não vá quebrar e que não vai te dar um grande prejuízo. Tá? Então, não vou citar nome de ativos aqui, mas você pode ter uma determinada ação de banco, que é muito mais segura ao longo de centenas de anos aí, né, mais de 100 anos, e ele vai te dar mais tranquilidade realmente se você colocar em carteira, porque ele é um ativo bom, você pode depositar mais esperança nele. Tá? Perfeito, é um pensamento válido, é louvável, tem suas benesses. Mas, pessoal, a prática me ensinou uma coisa que eu vejo muito pouca gente falando sobre isso. Na verdade, eu só vi uma pessoa citando isso muito por alto no YouTube, um canal aí, não vou citar o nome, mas respeito o cara pra caramba. Essa pessoa ela falou o seguinte: o ideal seria dividir em proporções iguais, porque você nunca sabe quando um determinado ativo vai dar uma disparada ou não. Perfeito. Eu resumi toda a live do cara, resumindo nessa frase aqui. Perfeito. É como eu penso, pessoal. É como eu encaro a situação. Porque você pode ter, por exemplo, vários ativos na carteira. Se você tem uma divisão igualitária entre eles, primeiro, você já está numa proporção tranquila, que vai te deixar dormir. Se esse ativo aqui, por exemplo, cair, né, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 1/5, por exemplo, do seu patrimônio. Né? 5 ativos é muito pouco, tá, pessoal? Vamos botar mais uns 10 aqui, mas só a título de curiosidade. Você dilui, tá? Você dilui o seu risco. E da mesma forma que você pode ter um desses daqui que ele vai dar uma disparada. Pode acontecer, pessoal. Se você tem proporções iguais, perfeito, você vai aproveitar o máximo que você pode desse ativo. Agora, se você tem, por exemplo, 90% do seu patrimônio na primeira classe, vai te sobrar o quanto aqui? 1%? 1%? Vai fazer diferença na sua vida? Vai ajudar, mas não vai fazer você andar de Jaguar aí na Avenida Paulista. Entende, pessoal? Então, assim, você ter divisões iguais em termos de valores, tá? E manter essa divisão pelos ativos que você tem na carteira, eu acho mais louvável, porque você não sabe quem vai crescer, você não sabe quem vai cair. E se você escolheu bons ativos, acredite, obviamente tem ações aí que são muito mais seguras, não dá para comparar uma Vale com uma Oi, por exemplo. Eu fui o extremo, tá, gente? Mas não dá para comparar esses dois ativos.
Mas se você escolheu, como eu sempre prego aqui no canal, da maneira como eu venho dizendo aqui em praticamente todos os vídeos, você vai ter bons ativos sim. E mesmo que um deles caia, você vai saber que esse momento é passageiro, as ações não só sobem, elas podem cair também, e que logo, logo ela vai voltar para a normalidade e ela vai retornar, porque ela é uma empresa perene, lucra há mais de 10 anos, é uma empresa centenária, tudo aquilo que eu sempre prego no canal aí. Entenderam, pessoal? Então, essas distorções entre os ativos ela ocorrem naturalmente, né? E você não tem como adivinhar. Você está posicionado, bem distribuído em todos os ativos, vai fazer com que você aproveite melhor essas distorções. E você vai ter a mesma segurança, tá? E tem até uma coisa aqui que o pessoal não comenta, porque enquanto a ação está subindo, tá todo mundo feliz. Opa, eu sou o cara, eu acertei. Mas imagine que, por exemplo, você botou 90% aqui, ó, dentro desse primeiro ativo, né? Você botou 90%, e quando está subindo, você é o cara. Mas, meu amigo, dá uma crise, tá? Dá um problema institucional, uma política, um dedo de um político aí, esse ativo despenca. Você vai fazer o quê? Você vai se matar? Vai pular de um prédio? Entende, pessoal? Então, assim, grandes seguranças ou pseudo-seguranças também podem trazer grandes riscos. Porque tudo é muito bom até o dia que o problema acontece. Quando o problema acontece, todas as bruxas são soltas ali no quintal. Entenderam, gente? Então, ainda acho que a divisão por igual é o melhor caminho, que é mais seguro, que vai fazer vocês dormirem melhor aí no travesseiro. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, se inscreve no canal, dá o like para ajudar e até a próxima.